Entra no ar de Agro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. 1h59. Boa tarde aos ouvintes. Hoje com mais um de Agriação, com a equipe de comunicação. Eu, Ângela Lobato e eu, Odonei Moya. Em todas as terças-feiras, de 14 às 15 horas, com o objetivo de aproximar de agro a comunidade, de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá e seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão de promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje, com o tema Boas práticas de fabricação com enfoque no controle de pragas e vetores. E mais um pequeno enfoque das ações do Senar no Amapá. Perguntas, dúvidas ou esclarecimentos, vocês podem entrar em contato com nossos canais de comunicação, @deagro_oficial pelo Instagram, DeAgroAP pelo Facebook, para tirar suas dúvidas, mandar suas perguntas e participar do nosso programa. Estamos ainda no Facebook da difusora, da Rádio Difusora. Hoje, como convidados, nós teremos o Odonei Moya de Almeida, médico veterinário da UFRA, especialista em reprodução de bovinos e mestre em biodiversidade tropical pela Unifap. E o senhor Valdinei da Silva Gomes, engenheiro agrônomo e gerente técnico do Senar Amapá. Boa tarde, Odonei. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Ângela. Gostaria de agradecer a presença de vocês na participação e colaboração com o nosso programa de hoje. E gostaria de se você se apresentasse, Valdinei, para nós. Boa tarde, ouvintes, da Difusora. Sou Valdinei, como a Ângela já falou, eu sou formado pela UFRA, Universidade Federal da Amazônia. Estou no Senar desde 2018, sou efetivo do Senar e estou à frente aí da parte técnica, do Senar, na gerência técnica que comanda toda a área técnica do Senar, na nossa missão do Senar. Obrigada pela sua participação, Odonei. E Odonei, boa tarde, Odonei. Boa tarde. Bom, acho que quem ouve o programa aqui já me conhece um pouco, Eu sou Odonei Almeida, eu estou na diretoria de inspeção de produtos agropecuários da Diagro e novamente dar as boas-vindas aqui para o Valdinei, nosso colega do Senar, que a gente, eu acho que hoje está inaugurando uma parceria nova aí, que a gente já sabia que tinha muitos assuntos em comum e agora a gente está colocando em prática através de um curso que nós vamos oferecer para os produtores rurais. A gente vai poder falar sobre isso durante o programa. Certo. Então vamos começar aqui, tirando logo a primeira dúvida, O que seria, Odonei, as boas práticas de fabricação? Então, as boas práticas de fabricação, elas são um conjunto de procedimentos, de medidas higiênico-sanitárias que podem ser aplicadas durante a produção, a manipulação de alimentos, o armazenamento de alimentos, transporte. Então, o objetivo das boas práticas é garantir que aquele produto final ele seja seguro para quem está consumindo, tenha uma qualidade e seja própria para consumo. Então, elas são práticas que já estão estabelecidas, através de muitos métodos diferentes, etc., para que a gente consiga manter essa qualidade, e são práticas fundamentais, especialmente para agroindústrias e principalmente para agroindústrias de pequeno porte artesanais, porque tem muitas vezes uma carência de recursos, mas ele não pode abrir mão da qualidade. Então, esses cursos eles servem justamente para que o pequeno produtor tenha esse conhecimento e consiga aplicar. Certo. E qual seria essa ligação das boas práticas com a segurança e a saúde pública? Como linka isso? Bom, as boas práticas, elas são esses métodos de boas práticas, eles envolvem
várias, como é que eu posso dizer? Eles envolvem vários métodos diferentes com objetivos, inclusive, diferentes dentro das boas práticas. Hoje a gente vai falar muito mais sobre controle de pragas, né? Pragas e vetores, que é uma grande preocupação da inspeção, porque esse controle precisa ser muito rigoroso. Porque assim, gente, ninguém quer que seu alimento esteja contaminado por alguma praga, esteja contaminado com algum dejeto de rato, de barata, né? Restos de insetos, mosquitos, moscas. Então, assim, existe uma preocupação da inspeção que alguns métodos que sejam tomados dentro da indústria impeçam que essas pragas cheguem até o alimento. Então, a nossa preocupação principal é essa. Muitas vezes a gente é apontado como um dificultador quando a gente diz que os procedimentos devem ser feitos de determinada forma, mas eu acho que é muito importante que o público entenda e também os produtores entendam que não é uma exigência banal, é uma exigência muito importante e essencial para que a gente garanta que aquele produto não cause mal para quem está consumindo. Certo. Aí, por exemplo, assim, para mim, né, que estou vendo só a questão ilustrada. A pessoa que está fazendo uma comida ali, ela tem que ter uma roupa diferenciada, Isso. ela tem que ter uma higiene pessoal, tem que estar com o cabelo preso, igual a tia lá que vende batata lá na orla. Exatamente. Então, tudo isso é para assegurar que a pessoa vai comprar um alimento com a higiene garantida, né? Exatamente. E assim, quando a gente fala em alimentos que são vendidos diretamente para o produtor, para o consumidor, a gente consegue verificar se aquela pessoa está bem uniformizada, se está limpa, como é que ela está manipulando, se ela está pegando dinheiro, se ela está pegando a comida. Isso a gente consegue, às vezes, visualizar, e nem quem fiscaliza esses casos é a vigilância sanitária. Tá. No nosso caso, da Diagro, a gente fiscaliza dentro da indústria, que é um local onde o consumidor não tem acesso. Então, a única forma da gente garantir que essas boas práticas estão sendo implantadas é através de inspeção que a gente faz. Então, a gente visita os locais, verifica os procedimentos e verifica se as pessoas estão treinadas. É aí que entra os outros parceiros aí, que é justamente para treinar as pessoas que vão manipular alimentos. Manipulador, né? Isso. Valdinei, e aí eu venho já com a pergunta para você, já linkando da resposta do Odonei. Qual o conteúdo principal desse curso que tem um enfoque no controle de pragas e vetores? O que seria isso, né, boas práticas? Assim, a gente foi, o Odonei, né, nos procurou lá no Senar, juntamente com o GT, né, justamente para a gente verificar a questão desse treinamento, né, a gente informou que a gente tinha um curso de boas práticas, né, mas que não tinha esse enfoque, né, na parte de pragas e doenças, né, dentro da agroindústria, né. E aí a gente chamou o nosso instrutor e a gente realmente desenhou um conteúdo específico, né, dentro dessa linha, que justamente foi uma demanda dos produtores, né, como o Senar realmente tem esse foco, essa missão de atender o produtor rural, e como veio uma demanda das agroindústrias, né, que está dentro da nossa missão, né, de dar esse apoio com treinamentos, e a gente formulou um conteúdo específico para esse treinamento. É um treinamento que ele é de 12 horas, né, não é um treinamento muito prolongado, porque realmente ele foca, né, nas questões das prevenções, né, das pragas, dos vetores, né, na agroindústria. Então, é 1 dia e meio de treinamento, né. Então, dessa forma, o Senar veio contribuir, né, com a parceria, né, no treinamento com a Diagro, porque até mesmo a questão que os produtores estavam com dificuldade, né, de contratar uma empresa, é um custo adicional, que são pequenos produtores, né, e aí o Senar realmente, agora esse treinamento vai estar no nosso portfólio, né, de boas práticas, então a gente vai estar, então foi bom, né, essa provocação, né, de ir atrás da gente, para a gente realmente formular esse treinamento. Construir mais construir mais um curso, né, um treinamento, um aperfeiçoamento aí nessa linha. E só para contribuir também, para a construção dessa parceria, né, eu queria até mandar um abraço aqui para o pessoal do GT Agroindústria, que são vários órgãos do Estado, né, e parceiros que estão unidos a fim de desburocratizar e facilitar que o pequeno produtor consiga
o registro sanitário junto à Diagro. E uma das exigências que a Diagro faz é que exista o controle de pragas dentro do estabelecimento. Então, assim, com esse curso, a gente vai conseguir, por exemplo, falar para o produtor, pequeno produtor, que ele não precisaria, nesse caso, quando for treinado, ele não precisaria mais contratar uma empresa especializada que vai fazer serviço na sua planta, no seu estabelecimento rural. Essa facilidade, entre aspas, essa possibilidade, ela vai ser voltada principalmente para o produtor rural, para pequenos produtores e agricultores familiares que têm essa dificuldade, principalmente de acesso para essas empresas especializadas. Então, para a empresa especializada aqui, por exemplo, em Macapá, a gente tem uma indústria aqui, ela tem uma certa facilidade de contratar essa empresa periodicamente para ela fazer o controle e ela o proprietário fica despreocupado porque tem uma empresa fazendo isso. De um custo que seja acessível. Para o interior, é muito mais difícil porque a empresa cobra por esse deslocamento. E para um pequeno produtor que já tem a sua produção diminuída, já trabalha só com mão de obra familiar, ele tem essa dificuldade de contratar essa empresa, pagar um valor muito elevado, isso pode inclusive inviabilizar a sua produção. Então surgiu essa ideia junto com o GT Agroindústria, que envolve a SDR, o RURAP, a CENIF, o SEBRAE. Esses órgãos estão unidos para buscar alternativas. E aí uma das alternativas que a gente encontrou foi justamente o contato com o Senar, que oferece cursos que tem, depois a gente pode falar melhor, né, Rodinei, que tem um reconhecimento nacional e que a gente possa, de qualquer forma, a gente pode abrir mão dessa exigência de que uma empresa especializada faça, mas sem se descuidar da qualidade do serviço que vai ser prestado. E aí, eu só complemento aí, Valdinei, para quem seria esse público que é indicado esse curso? Esse curso foi feita uma seleção, né, a SDR que está, né, que é o GT, no caso está, eles fizeram uma seleção, realmente o instrutor recomendou que eles selecionassem 2 pessoas, né, por agroindústria. Então essas pessoas, né, elas vão realmente fazer o treinamento, vão estar capazes, né, para fazer esse monitoramento dentro da agroindústria, né, tanto dentro como fora na área externa. Então a gente realmente colocou 2, porque às vezes na falta de porque como é um monitoramento constante, então se às vezes não tem alguém, mas o outro vai estar. Então a recomendação foi feita, então a gente já está com a lista, né? Tem umas 20 pessoas mais ou menos, então cada agroindústria passou o nome das pessoas que vão ficar responsáveis por esse monitoramento, né? Então realmente é um curso que vai servir realmente para evitar esses problemas aí de boas práticas, né? Mas no futuro ele pode ser aberto para outros públicos? Ele pode ser aberto, ele pode ser solicitado, né? De acordo com... A gente espera, né? Realmente o nosso objetivo é esse, que a gente faça um curso focado, né, por uma coisa que já está acontecendo. Então já existem as agroindústrias, então eles estão com essa necessidade, né, nesse treinamento. Foi que realmente a Diagro e o GT discutiram, né? Então o Senar ele realmente só foi capaz de fazer esse treinamento porque a Diagro também ela foi lá e disse, não, realmente vocês podem dar o treinamento porque a gente vai aceitar esse documento, esse certificado, como garantia, né? Exatamente. Então, realmente... no caso, no futuro, se os estabelecimentos ou cooperativas se interessarem, poderiam, no caso... Sim. Podem inclusive abrir novas turmas. Na verdade, a gente já está com essa intenção. Essa aí só é para hoje, para as indústrias que já estão funcionando. Que já estão funcionando e que são de uma região específica, né? Tá. Da região ali de Taubal, Pacuí. E a gente conseguiu atender, porque assim, a nossa programação, ela acontece de um ano para o outro. Então, a gente já está com a programação desse ano, né? E a gente conseguiu colocar na nossa reformulação esse treinamento, né? Então, os próximos, eles ficaram de passar a lista das outras agroindústrias para a gente já planejar para o ano que vem esse treinamento. Exatamente. A gente tem esse interesse, porque já que a gente conseguiu abrir essas portas agora, que a gente replique esse treinamento. A gente espera que ele tenha sucesso, né? A gente vai ter essa resposta na próxima semana já, saber quão proveitoso foi esse curso, para a gente poder replicar outras vezes em outras agroindústrias, em outras localidades, né? Porque a gente precisa... Isso também... é a próxima pergunta que eu ia fazer, assim, esse atual vai ser em Macapá.
É Itaubal, né? Isso, Itaubal. já é Ele município vai de Itaubal. abranger umas agroindústrias daquela região. Isso E aí aí, também no envolve futuro, Pacuí, envolve outros, certo. que são próximos ali, né, que vão poder comparecer e que já tem ou registro com a gente ou que estão prestes a conseguir registro com Estão a gente. em processo. E aí a gente já está prevendo que eles vão ter essa dificuldade, né? E aí já está preparando eles justamente para que eles consigam executar de forma eficiente, né? Certo. E aí, só para tirar uma dúvida, Odonei, o que seriam essas pragas e vetores? O que seriam esses? Olha, pragas e Controlar vetores. pragas e vetores. Pragas e vetores são como moscas, baratas, roedores, né? Como eu falei, ninguém fica tranquilo em saber que, por exemplo, seu alimento alguma praga teve acesso, um rato, barata. A gente infelizmente, por exemplo, vou dar um exemplo, a farinha, que esse curso vai ser voltado principalmente para produtores de farinha dessa vez, né? Lógico, em breve a gente vai abrir para produtores de mel, para produtores de polpa de fruta, mas nesse caso, que é voltado especificamente para farinha, a gente tem regiões aqui no estado que são conhecidas e reconhecidas como ter um produto de boa qualidade, grande qualidade, né? Porém, mesmo sabendo que aquele produto é de boa qualidade, a gente não tem a garantia, a certeza de que aquele produto está livre de pragas e vetores. Então, ninguém quer que a sua farinha, quando você está se alimentando, tenha uma perna de uma barata ou uma mosca, ou que o rato tenha passado em cima. Então, assim, a preocupação é muito grande, né? E além desse problema físico que a gente chama, por exemplo, um pedaço de inseto, alguma coisa, também tem riscos dessas pragas e vetores conduzirem a agentes patogênicos, né? Bactérias, fungos. Então, assim, esse curso ele foi estruturado justamente para oferecer os conhecimentos práticos e aplicáveis para evitar, prevenir, monitorar que essas ameaças cheguem até o alimento, o produto final, né? Porque o risco sanitário é muito grande. Inclusive, existem até testes que são feitos laboratoriais para comprovar que aquele produto ele não tem contaminantes. Então, não é só a questão de estar presente ou não, mas também o risco que ele causa transmitindo algumas doenças, né? Eu pensando aqui, você falando, eu pensando aqui que a baratinha tem 6 patinhas e ela não limpa o pé quando ela entra. Né? Exatamente. E o treinamento também ele é bem prático mesmo, né? E vai ter uns materiais lá específicos lá, umas iscas, né, que vai ficar, né? Então isso também é importante, né, que eles vão visualizar qual é o produto que eles vão comprar para colocar nas áreas externas. Então vai ficar, né? Não vai ser para cada um, mas vai ter um que é para demonstrar. Né? Legal. Certo. Aí os ouvintes pedindo a vocês que qualquer dúvida, perguntas, envie para o @diagro_oficial pelo Instagram, DiagroAP pelo Facebook e seguindo o programa ao vivo pelo Facebook, manda suas perguntas, né? No Facebook da Rádio Difusora. E agradecendo também já a participação, hoje nós estamos com a participação dos nossos ouvintes, né? O Antônio Costa, diretamente de Samaúma, em Laranjal do Jari, um abraço aí. Elaine Lisboa, lá do Amapá, super fã. Álvaro Silva, o diretor lá de Brasília, acompanhando. Estamos em Brasília acompanhando. E quem mais? Vamos ver aqui, tem mais gente aqui, né? Luciana Barreto, direto de Laranjal do Jari. Um abraço, Luciana. Antônio Costa, né? Quem mais? Entrou mais alguém aqui. E mandando um abraço para a galera. Quem foi ainda agora? Eu donei que tu pediste para mandar um abraço. O pessoal do GT Agroindústria. O pessoal do GT lá, do GT Agroindústria, né? Isso, o pessoal do Seguro Tainara Gemac. É o pessoal do Rurap, CEINF, SEBRAE, Senar, SDR. São os nossos parceiros aí. Okay. Mando um abraço também para os nossos colegas da Diagro, né? A Valterli e o Olivan, que estão sempre também envolvidos, inclusive eles vão estar presentes no curso durante esse final de semana. Os nossos técnicos também de campo que estão lá, a Tainara aí falou, a Tainá Gemac, né? Está conduzindo a reunião lá dos técnicos, um abraço para os técnicos lá, os técnicos de campo. E seguindo com a nossa pauta aqui, Valdinei, quais as principais aprendizados que vão ser passados que diferenciam esse curso? O aprendizado assim, que é o diferencial do Senar, né? Que é aprender fazendo, né? Então o Senar tem essa marca, né? Realmente
É na prática, né? Ali o treinamento tem pouco, os treinamentos do Senai, ele tem a parte teórica, mas a maior carga horária é prático mesmo, né? Que é dentro da metodologia do Senai, realmente o Senai tem esse diferencial, né? Que é aprender fazendo, né? Então é esse que é o nosso diferencial. Então realmente o aproveitamento é muito bom, né? Essa questão tanto é que nossos treinamentos eles são aceitos em todo o nível nacional, né? Então, se uma pessoa daqui que foi qualificada for trabalhar em uma outra agroindústria, né, ele vai apresentar e vai ser aceito, né? A gente tem o know-how, né, o Senai, nossos treinamentos são todos dentro da linha da CBO, né? Então, o Ministério do Trabalho recomenda também os nossos treinamentos quando ele faz fiscalização. Tem situações no agro que só aceita o treinamento do Senai, né, para garantir realmente, sabe, da qualidade, né? Então é isso. A gente, inclusive, um dos motivos da gente firmar essa parceria é justamente esse. A gente poderia aceitar, né, qualquer tipo de treinamento nessa área, mas a gente tem muita confiança no Senar. Como ele falou, são cursos reconhecidos nacionalmente, então é mais um reforço que aqueles procedimentos vão ser executados da forma correta. E a inspeção, o que ela faz? Quando a inspeção chega no estabelecimento, nós somos um órgão de fiscalização, a gente não pode esquecer disso, né? Então, depois que o produto é registrado, que o estabelecimento é registrado, eventualmente a Diagro vai visitar esses estabelecimentos, né? Para verificar como é que está. Fiscal não visita, né? Exatamente. Fiscal não visita. Fiscal não é exatamente uma visita, mas a gente vai frequentar esses ambientes para verificar, né? Verificar, fiscalizar e ver como está sendo executado. Então, as pessoas que vão participar desse treinamento vão, por exemplo, aprender a preencher registros diários, por exemplo. Se foi encontrado alguma praga, algum vetor, alguma coisa do tipo, que medida foi tomada, que medida está sendo tomada para evitar que aconteça novamente, o que foi feito com o produto. Então, assim, todos os detalhes desse controle de pragas a gente vai fiscalizar. Então é por isso que a gente se preocupa tanto que seja um curso reconhecido, por isso que a gente se preocupa que a pessoa que está sendo treinada ela não está sendo meramente recebendo um certificado, que ela consiga aplicar, né? E a forma da gente verificar isso é na prática. Então, nesse caso, como a gente vai ter, a gente teve a sorte de conseguir que as pessoas que estão inscritas sejam já produtores, que já estejam trabalhando na área, a gente vai poder verificar logo a eficiência do curso, né? Porque a gente consegue ver na prática isso. Porque, como você falou, né? O know-how de aprender o teórico e colocar em prática, né? Sim. A fixação é maior, né? O monitoramento tem que ser realmente diário, né? Como o nosso instrutor falou lá no dia da nossa reunião, né? Que às vezes a agroindústria, ela faz tudo certinho, quando chega uma fiscalização, aí desce uma aranha do teto, né? Então é constante, então o monitoramento tem que ser realmente diário. Essa era a minha próxima pergunta aí para o Donildo, né? E quais são as pragas mais comuns do ambiente da indústria? Olha, depende do tipo de produto, né? A gente tem, por exemplo, a farinha, né? Que a gente vai tratar agora. A gente tem muito problema de levar algum micro-organismo nas mãos, na manipulação em si. A gente tem problemas que a gente vai tratar exatamente disso no curso, mas é um problema que a gente tem de acesso a animais dentro dos setores de produção, né? Que os animais também têm parasitos, também tem uma série de riscos ali para o produto. Então, isso aí também é ensinado como que você vai limitar o ambiente, telar, né? No caso da farinha, principalmente, são esses riscos físicos, né? Rato, né? Principalmente local onde se armazenam os produtos, né? Porque o que a praga precisa? Ela precisa de abrigo e precisa de alimento. É tudo que uma agroindústria tem, né? Tem uma estrutura física e ela tem alimento lá. Então, se isso não for muito bem aguardado, se não for muito bem acondicionado, dependendo do tipo de produto, tem que ser refrigerado, né? Não é o caso da farinha, mas, por exemplo, polpa de fruta, né? Existem estabelecimentos que têm muito problema com moscas, né? Por exemplo, estabelecimento de pescado, né? Que trabalham com pescado. Esses estabelecimentos, ou estabelecimentos que trabalham com subprodutos de origem animal, normalmente,
tem muito problema com mosca, né? Que atrai muita mosca. Então existem métodos específicos para se controlar a mosca, para se controlar as baratas, para se controlar os ratos. Inclusive existem barreiras físicas e barreiras que a gente chama de químicas, né? De venenos, etc., que vão ajudar nesse controle. Depende muito do tipo de produto. Por isso que esse curso específico ele vai ser voltado principalmente para produtores de farinha. Então é interessante isso, porque a gente vai conseguir focar como ele controla aquilo naquele produto. E se a gente tiver outros cursos mais para frente, a gente pode abranger outros tipos de estabelecimentos. E aí, continuando aí nessa tua fala, como é que esse risco sanitário ele foca do prejuízo econômico? Assim, como eles se associam? Um produto que, primeiro, o produto tem que ter origem, que a gente chama, né? Ele tem que ter passado por algum serviço de inspeção. Se ele não passou, ele é um produto que tem o risco de estar contaminado, né? Até se ele passou, ele tem esse risco, mas o risco a gente tenta minimizar o risco o máximo possível, né? Então, o prejuízo pode ser, por exemplo, desse produto. Primeiro, se ele não tem registro, ele não passou por um serviço sanitário, ele tem o risco de ser apreendido esse produto, porque como a gente não tem garantia nenhuma de que aquele produto foi produzido da forma correta, que a água que foi utilizada, se a pessoa que manipulou ela não tem alguma doença que pode passar para o alimento, então esse produto ele imediatamente não pode ir para consumo. Então ele pode perder esse alimento no trânsito, quando for passar por uma barreira de fiscalização, quando a vigilância sanitária visitar frequentar um supermercado, por exemplo, e o produto estiver sem registro no supermercado, esse produto pode ser apreendido e quem está vendendo pode ser responsabilizado, então isso é um prejuízo econômico, né? E depois que o produto passa pelo serviço de inspeção, ele tem um serviço de inspeção e esse serviço não está sendo implementado, quando é identificada alguma falha, a gente também tem formas de, como é que eu posso dizer, tentar contornar, apreendendo esse produto, obrigando a empresa a fazer o recolhimento desse produto. Eu já ia perguntar, esse produto então ainda pode ser recolhido? Pode ser recolhido. Se a gente identificar numa fiscalização que aquele produto tem um risco muito alto de contaminação, então teve uma falha de controle, a gente pode solicitar que esse produto seja apreendido. E ele não é voltado só para o produto em si, é tudo que envolve, por exemplo, tanto a estrutura física, embalagens, que é uma coisa que às vezes a gente esquece, e aí a embalagem existe uma salinha, um quarto de embalagem, que é onde toda a embalagem é guardada ali, porém sem proteção nenhuma. Eu nunca vi uma vassoura. Aí tem aqueles lagartos, passa lagarto, passa barata, deixa fezes. Essa caixa ela vai entrar em contato com o alimento, né? Então o controle tem que ser igual. Então a gente tem essa prerrogativa porque ela fiscal. vai receber o alimento pronto, né? A embalagem. Então a gente tem essa prerrogativa legal. Lógico, a gente trabalha com o pequeno produtor e o produtor familiar, a gente trabalha muito mais na orientação, né? Porque a gente entende das dificuldades do pequeno produtor, mas a gente não pode abrir mão da qualidade. Então, assim, se a gente encontra uma situação crítica, a gente tem que agir, e aí o prejuízo financeiro entra aí, né? Numa apreensão, por exemplo, a gente chega num estabelecimento e a situação está crítica ali, a gente pode interditar o estabelecimento, né? A gente pode dizer, olha, infelizmente você não tem como produzir aqui até que se resolvam determinadas situações. Então, esse período parado também é um grande prejuízo para o produtor. Lembrando assim, que a gente não quer chegar nesse ponto, né? Então, a gente faz um trabalho periódico, frequenta periodicamente e oferece esses serviços aqui com as parcerias, por exemplo, justamente para que a gente tenha um produto de qualidade que seja acompanhado o tempo inteiro, para que essa qualidade seja garantida o tempo inteiro, que a gente não tem que necessariamente tomar uma medida fiscal mais grave porque a gente identificou alguma coisa grave, já que está sendo controlado todos os dias. Aí, no caso, pode perder a produção por descarte, pode perder por contaminação, apreensão. Isso. E o prejuízo econômico está exatamente aí. Ou ele já chegar para venda, já sem condições de comercialização. Sem condições de comercialização. A gente tem algumas ações durante o ano que a gente trabalha com outros órgãos parceiros, Vigilância Sanitária, Delegacia do Consumidor, e a gente vai nos locais de venda, né? E muitas vezes a gente identifica, né, produto que está mal acondicionado, produto que está mal conservado, ou então que o produto embalado ele tem contaminantes dentro. Então tudo isso a gente encontra. E assim, a nossa preocupação é evitar que isso aconteça, óbvio, né? E assim, preparar as pessoas que estão trabalhando com alimentos, né? Eu acho que essa que é a nossa principal meta ali, o nosso principal objetivo.
Eu fiz uma viagem agora de férias e na estrada, não vou dizer em que estado, tinha uns peixes lá pendurados e tinha um monte de larvinha andando lá, desenho animado na superfície lá. A gente tem essa dificuldade. E a carne de sol também, eles preparam na beira da estrada, né? E aí fica cheio de larvas lá, e o cara lá vai lá, só bate o pano. Então, assim, a gente reforça sempre para os consumidores preferirem produtos registrados. Né? Pode ter algum registro sanitário, pode ser na Diagro, que é estadual, pode ser municipal. Aqui em Macapá tem o serviço de inspeção municipal, ainda não está tão abrangente, mas ele já existe. E também tem o CIF, né, o Serviço de Inspeção Federal, né, e outros serviços menores. Para indústrias, tá? Para pequenas indústrias. Para venda direta para o consumidor, aí se você encontrar algum produto nessas condições, aí você pode acionar a vigilância sanitária. A vigilância sanitária é o órgão responsável. Inclusive, a vigilância sanitária ela também fiscaliza, por exemplo, em restaurantes, né, que é onde a Diagro não entra, porque não faz parte da fiscalização. Qualquer coisa que é para venda direta para o consumidor, a Diagro não fiscaliza, é a vigilância sanitária. Eu vi uma palestra da vigilância sanitária que outro dia me deu medo, que eles falaram que eles fiscalizam todas as escolas, todas as academias, todas as farmácias, todas as lanchonetes, todos os salões de beleza. Eu falei, meu Deus. Estúdio de tatuagem, tudo. Aí, ou seja, nossa, a gente tem que trabalhar o dia todo, todo dia, a semana toda. E aí, por exemplo, você imagina uma escola, né, que tem uma grande quantidade de alimento armazenado para merenda. Então, existe também as boas práticas para que se mantenha aquele produto bem acondicionado, para ser bem conservado. Intervalo. Vamos ao intervalo. Diagro em ação. Parabéns! Você escolheu a rádio certa. Difusora Macapá. Uma tradição que permanece. Mega aniversário Center Kennedy. Esqueça tudo que você já viu por aí. Porque a Secar vai fazer melhor, vai fazer mais barato e vai chegar no limite do preço. Ventilador 2 em 1, 40 centímetros, de 249 por 199,90. Airfry 5,5 litros, de 456 por 359. Caixa de som 250 watts, de 378 por 319. Mega aniversário Center Kennedy, você nunca viu nada igual. Tá sabendo da novidade? A nova loja Casa dos Motores está mais ampla e confortável para atender melhor você, cliente. Motor Rabeta 15 Kawashima, apenas R$ 1.650. Motor Rabeta 6,5, 750. Roçadeira semi-profissional, 750. Motosserra Branco, R$ 700. É só chamar pelo fone e WhatsApp 96991245127. Casa dos Motores, Igarapé das Mulheres, ao lado da Feira do Pescado. Gostoso de ouvir. RDM. Venha desfrutar dos navios e ferryboat Ana Beatriz. Viagens aconchegantes, confortáveis e contemplando a beleza do rio Amazonas. Oferecemos áreas totalmente climatizadas e ao ar livre para redes, camarotes, suítes com frigobar e restaurante, lanchonete e bar. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Navios e ferryboat Ana Beatriz, saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado. De Belém para Santana, Porto Líder. Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Informações Reis Miranda, 96 991 52 0030. Navios e ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. O Sebrae e o governo do Amapá realizam a Feira Internacional de Oiapoque, um evento gratuito com grandes encontros culturais entre Brasil, Suriname, Guiana Francesa, Martinica e Guadalupe. De 31 de julho a 3 de agosto, na Rua Presidente Vargas 711 Centro. Participe! Feira Internacional de Oiapoque. Realização Sebrae e Governo do Amapá.
No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico, Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. O som da RBM vai muito mais longe, com uma programação além das fronteiras. Integrando você ao mundo do entretenimento, notícias e alegria. Difusora. Essa é a rádio. Diagro em ação. 2h35, de volta ao nosso Diagro em Ação. E lembrando aos ouvintes, né, mande suas dúvidas e suas perguntas para o @diagro_oficial pelo Instagram. Estamos na Diagro AP pelo Facebook. E ainda nós temos o nosso telefone de contato, né? No 98403 5599, é isso, Suane? 5499, nosso WhatsApp. Repete Entre em pra gente, contato 98403-5499. Nos nossos canais de comunicação. Vamos agora com o Diagro News. Diagro News, conectando você ao agro. Estão abertas as inscrições para a exposição de animais na 54ª Expofeira Agropecuária. Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de agosto de 2025, no horário das 8 da manhã às 18 horas, na sala da SDR, localizada no Parque de Exposições da Fazendinha. Estão sendo aceitos animais das seguintes espécies: bovinos, bubalinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos. Atenção, criadores! A entrada dos animais no parque poderá ser feita até o dia 3 de setembro. E vale lembrar, é obrigatória a apresentação dos exames sanitários, conforme estabelece a portaria 0323 de 2024 da Diagro. A documentação necessária inclui a carteira de identidade, CPF ou CNPJ, cadastro na Diagro e, além disso, tem que estar em dia com as vacinas dos animais, que devem estar tudo ok com a Diagro, tá? Aplicar a vacina e declarar. Não perca essa oportunidade de participar da maior vitrine do agronegócio amapaense. E ainda, acontecendo nos dias 1 e 2 de agosto, em Laranjal do Jari, o Dia D do Produtor Rural. No dia 1º de agosto, das 7h30 às 12h30, serão realizadas palestras no prédio do SEBRAE, na Rua Independência, número 630, no bairro Agreste. Já no dia 2 de agosto, das 7h30 às 13 horas, será a vez da parte prática, que acontecerá na Fazenda Zanotto 1. Entre os destaques da programação estão treinamentos de vacinadores contra a brucelose, manejo de pastagens, silagem e nutrição, crédito rural, inseminação artificial por tempo fixo. E lembrando que o evento é gratuito, com certificado incluso e ainda conta com o Coffee Break. Participe! Uma iniciativa da Diagro em parceria com o Governo do Estado do Amapá, SEBRAE, IMAPA e instituições parceiras. Aí, atenção, hein? Aproveitem no Laranjal do Jari, 1 e 2 de agosto. Vamos multiplicar a colheita do futuro que queremos semear.
grupo vai inovar. Sementes de progresso a gente vai plantar. Seguindo aqui de volta com nossos convidados, Valdinei, seguindo aí a nossa grade de perguntas, quais seriam essas medidas preventivas e corretivas abordadas no curso com relação às pragas e vetores? Como eu tinha falado, né, anteriormente, justamente são essas barreiras, né? Essas barreiras físicas, né, que é instalado no entorno, né, da agroindústria, que é justamente essa questão dos roedores, né, das baratas, essas questões assim, que realmente as barreiras são colocadas fora, né, da agroindústria para não adentrar, né, na agroindústria. Quer complementar alguma coisa? A gente tem a preocupação também de, como a gente falou, né, fazer o controle interno e externo, né? Então, como a gente trabalha com comunidades rurais, né, a gente às vezes precisa, inclusive, ter um cuidado externo também, né? Porque a gente tem às vezes a presença de vegetação, né? Muitas vezes não são locais que têm acalçamento, né? Então precisa ter uma barreira física também para poeira, como é que eu posso dizer, barreiras sanitárias, por exemplo, para lavar bota, lavar mão, né? Que são procedimentos básicos aí também de boas práticas, né? Um cuidado também aos arredores, né? Com iscas. Então tudo isso vai ser explicado para cada tipo de praga, que tipo de metodologia é mais interessante. E aí é interessante também que a gente, como vai ter um público restrito, reduzido, eles vão poder tirar dúvidas mais específicas, né, de cada situação. Sim. Já que eles estão todos mais ou menos trabalhando com o mesmo tipo de produto, eles vão poder focar no produto que eles estão trabalhando, no tipo de indústria que eles têm. Não é um curso aberto para muita gente, né? É uma prática, né? Vocês terem cursos com poucas pessoas. Sim. O Senar, dentro da metodologia, a gente trabalha com um número de participantes, né? Então, no mínimo 8, no máximo 15, que é justamente para a gente ter uma qualidade nesse treinamento. Dar atenção, né? Para tudo. Dar atenção. E aí, entra aí já a minha pergunta. Valdinei, assim, antes da gente começar o programa, a gente fez umas perguntas e você falou uma frase que eu achei bem legal, assim, treinar, como foi que você falou? Prática, como é? Aprender na prática, né? Aprender na prática, né? Quer dizer, então é exatamente aí, explica aprender fazendo também, né? A gente tem muito esse slogan no Senar, né? Aprender fazendo, né? E como seria esse panorama geral dos cursos de formação oferecidos assim, para vocês? Esse aprender na prática, consiste em quê? A gente tem todos os treinamentos, por exemplo, são focados nos nossos treinamentos. A gente tem na linha de formação profissional, né, que são os treinamentos justamente nas linhas das atividades agropecuárias que tem, agrícolas e agropecuárias. E a gente tem os treinamentos que são na área de PS, né, que é nessa parte social, né, que também é uma linha do Senar de ação. E aí os nossos treinamentos são todos esses. Quando é PS, realmente a gente tem a questão, como eu falei para vocês, por exemplo, um curso de manejo de açaí. Então a gente tem uma carga horária, né, de 40 horas, então praticamente um dia é só teoria e o restante dos 4 dias é mais prático. Então o nosso foco realmente é prático, né? Então é realmente fazer com que o produtor aprenda e desenvolva aquilo que ele já está fazendo lá no campo. Aí quem é que faz esse pedido para vocês? Quem é que chega dizendo as demandas? A nossa demanda ela vem através, a gente tem os sindicatos, né, que faz parte do nosso sistema, né? Falar um pouco, eu acho que do sistema, já dá de falar. Então, o nosso sistema, o Senar pertence ao sistema S, né, que é justamente para atender o público rural, né? O nosso público é o público rural. Nós somos uma entidade que é patronal, né? Sindical patronal. Então, a gente tem em todos os municípios, a gente tem os sindicatos. Então, só esclarecendo, desculpa te interromper. Só produtores rurais são atendidos pelo Senar, é isso? Sim, só exclusivamente. Nossa missão é atender o produtor rural. Eventualmente, a gente tem um curso na área urbana, mas é muito raro. Mas quem provoca são os sindicatos rurais. Aí nós temos as parcerias com as prefeituras, com as associações, que elas trazem essa demanda, né?
E aonde tem o sindicato, que é o nosso, que pertence ao nosso sistema, né? Ele traz essa demanda para a gente. E depois, desculpa, e depois que é feito esse curso, como é o termômetro de vocês da resposta desses cursos após, que quando eles acontecem, como é que vocês recebem essa resposta? A gente faz todo o treinamento, ele preenche uma ficha, né? Ele preenche uma ficha e ele, depois do treinamento ele faz ele preenche o questionário. Então ele coloca todinha a parte de satisfação dele, ele coloca o treinamento que ele gostaria de ter, né, dentro daquele portfólio futuramente. Às vezes também a nossa demanda vem daí, de um treinamento. Então está acontecendo um treinamento, aí lá quando ele está respondendo, ele já coloca. Sente a necessidade já se identifica, né? Já identifica. E a gente já fica ali, já guarda aquela demanda. Para complementar aquilo que já foi, né? Isso. E a gente faz também, tem que fazer pesquisa, né, constante para saber como é que está a questão do treinamento. Você falou que tem 2 tipos de cursos. Tem o FPR, que é Formação Profissional Rural, que é um curso de formação mesmo, né? Que seria que tipo de curso? Aí nós temos de fruticultura básica, olericultura básica. Que aí é uma carga horária maior? 40 horas, são carga horária maior. Tem de 20 também, né? Uhum. Então, o instrutor, por exemplo, a gente tem um treinamento da linha de fruticultura. E aí a gente chama os instrutores de fruticultura e eles fazem essa carga horária, né? Uhum. Então, todos os nossos treinamentos, eles são, como eu falei, eles são dentro de uma linha que é regulamentada pela CBO. Então, Você pode listar para a gente alguns cursos que vocês costumam fazer ou já fizeram? Geralmente é fruticultura, olericultura, piscicultura, manejo de açaí, né? A gente faz é bem diversificado. Bem diversificado. E essa segunda categoria que você falou? O PS é na parte de promoção social. Então, o PS ele veio para atender a família do produtor, né? Então, a gente tem curso de reaproveitamento de alimento, a gente tem o curso de panificação, né? Interessante. Panificação. Tem vários treinamentos, salgado. Então, são cursos que vêm para complementar a renda, né, do produtor. Às vezes a família ali, a esposa lá não trabalha muito na área da atividade dele, né? Então, geralmente ela faz esse treinamento para esse público. Interessante. E nessas histórias aí, o que você poderia citar para a gente, assim, uma história de sucesso, uma modificação que vocês tiveram retorno, assim, de uma família ou de um grupo no qual o Senar atuou e houve uma resposta bem... Nossos treinamentos, eles têm uma resposta muito boa, né? Principalmente nessa linha de PS, né? Onde gera, né? Tem a questão que faz o treinamento e depois já começa a vender um produto, né? Na parte de artesanato também. A gente dá treinamento de artesanato também, que é muito solicitado, né? Ano passado nós tivemos uma demanda muito grande de artesanato. Então, geralmente eles conseguem fazer os produtos, vender, então eles têm essa aceitação. Às vezes a gente faz 2 treinamentos em comunidades próximas, né? Porque um faz, o outro já pede e já está tendo aquele produto, né? E às vezes a gente faz um treinamento para uma feira, elas vão fazer um treinamento, vão vender na feira e continua vendendo, né? Então a gente para diversificar o mix, né? Diversificar, né? A gente tem uma parceria com o Sebrae, que o Sebrae ele contrata o Senar para dar uns treinamentos, que é justamente para esse público que vende, empreendedor, né? Então, na linha de salgados, na linha de panificação, e geralmente na área rural. Né? Você pode diferenciar um pouco do trabalho do Sebrae e o trabalho do Senar? Onde é que vocês se diferenciam normalmente? Porque assim, o Sebrae também é um parceiro nosso. Sim. E ele também trabalha nesse preparo, prévio do produtor para poder conseguir um registro, que é o que a gente está fazendo com vocês também. Onde entraria a diferença entre vocês? Deles é mais nessa área do empreendedorismo, né? Uhum. E a gente realmente é na área mais da parte da produção, né? Na parte de trabalhar esse produtor para ele melhorar, né, o produto dele, melhorar a atividade dele lá em campo, né? Às vezes ele está trabalhando ali há muito tempo, mas ele não sabe uma técnica, né? Então ele vai num treinamento, ele vai aprender uma técnica, um espaçamento, né, uma poda, né? Então o Senar é mais específico nessa área da atividade, produção, na atividade que o produtor
está lá no campo já fazendo, né, utilizando. E vocês trabalham em parceria também, vocês A e o gente Senai? trabalha com parceria muitas vezes. Às vezes eles contratam, né, a gente para fazer e prestar o serviço. Isso também é uma característica, né, do produtor rural, ele produzir e ele mesmo manufaturar, né? Sim, com certeza. Aí eu acho que o Sebrae entra mais nessa parte do processamento, né? E também ele entra muito na parte de, como ele falou, de empreendedorismo. Então todo esse know-how, né, de mercado, negociação, mercado, né, rótulo, marca, né? Vocês têm também esses cursos de gerenciar? A gente tem treinamento nessa área do NCR, né? Que também começou com uma parceria, né, com o Sebrae, que é o Negócio Certo Rural, né? A gente dá essa parte de gestão. É porque assim, a gente tem a Diagro, né? É um órgão de fiscalização, de inspeção. Então a gente não está no nosso rol de preocupações, vamos dizer assim, como que aquele empreendimento vai se manter, como que ele vai ser gerido, né? Se aquele produto ele tem mercado, né? A gente simplesmente chega para a gente uma demanda, a gente verifica se aquela planta atende à legislação e se aquele produto está apto para consumo. Então é importante que esses outros órgãos entrem com esse apoio justamente para fazer uma pesquisa de mercado eventualmente, elaborar um rótulo, que o Sebrae faz isso muito bem, faz manuais, né? E aí vocês entrarem com esses cursos específicos de treinamento de pessoas e de gerenciamento do estabelecimento, que às vezes falta isso, né? O pequeno produtor, ele às vezes não sabe gerenciar, não sabe fazer um cálculo de quanto que está produzindo. Hoje a gente está, né? Porque na missão do Senar, né? O Senar começou a princípio só com treinamento, né? Então a nossa missão é educacional, né? Então é nosso trabalho educativo. Então a gente começou com os treinamentos de formação, né, no campo, né, do produtor, que sentiu a necessidade de formar esse produtor, né, de realmente treinar esse produtor, tanto para trabalhar, tanto é que nossos treinamentos eles são para trabalhar em alguma atividade. Por exemplo, tem uns que são trabalhador na suinocultura. Então ele é formado para trabalhar dentro de uma granja. Então assim, e aí depois veio o PS, né? E agora a gente tem o ATEG, que é a assistência técnica, né? Então o Senar hoje está muito forte na assistência técnica, né? Então tem mais essa missão. Eu fiquei interessado, como é que funciona no caso a assistência técnica via Senar? A gente conhece a assistência técnica que o trabalho que o Ruraco faz, né? É parecido? Tem alguma... a assistência técnica do Senar é o ATEG, que é a assistência técnica e gerencial, que é como você falou, né? Então o ATEG, ele é um projeto que o Senar, devido ao Senar estar em campo, muitos anos com um produtor, fazendo que esse produtor desenvolve tudo, e sentiu a necessidade de montar uma assistência técnica, elaborar uma metodologia de assistência técnica. Então foi elaborada uma metodologia específica, que é justamente essa metodologia gerencial. Então nosso projeto ele tem 2 anos, né? Então a gente contrata um profissional, tanto na área animal como na área vegetal, e aí ele vai trabalhar nessa propriedade durante 2 anos, né? Aí onde ele vai fazer um diagnóstico, vai fazer um planejamento, né? E vai trabalhar essa parte de gestão todinho com ele. Ele fica vinculado àquele estabelecimento rural durante todo esse período. Durante 2 anos. Então a gente cria um grupo, né? Então ele é focado em algumas atividades, por exemplo, fruticultura. Então o técnico ele vai trabalhar fruticultura, né? Durante 2 anos aquele produtor. Então ele faz uma visita mensal de 4 horas durante 2 anos. Porque assim, dentro da metodologia, o Senar entende que durante 2 anos o produtor já consegue ter um entendimento. O técnico trabalha com essa parte gerencial, porque o que acontece? O produtor ele não anota nada. Então o produtor ele produz, mas ele não sabe para onde está indo o dinheiro dele, né? Quanto está rendendo, então, quanto que ele tem que investir de volta. Então a gente tem uma evolução muito grande, já tem uns casos de sucesso de produtores realmente que começaram a entender, né, esse fluxo, esse dinheiro que entra na propriedade e sai. Então é um programa, hoje, o Senar, hoje a TEG, a Assistência Técnica, é um programa assim, de nível assim, que está, né, do Senar, é a menina dos olhos do Senar, né? Porque realmente deu certo. Hoje aqui no estado a gente tem 1.530 propriedades, né, nossa meta, para atender todas as 1.500. Bastante, né? Então só na área da bovinocultura, por exemplo, nós temos 8 técnicos, né? Veterinários, né, técnico-pecuário. Eles são daqui, esses instrutores normalmente são daqui do estado mesmo? São daqui do estado, são empresas, né? A gente contrata eles como empresas, né? Entendi. Então a gente tem essa importância, né? Então pelo fato de a gente estar todo mês no campo,
Então, hoje o Senar está em campo, pode dizer assim, todo mês nosso técnico está em campo. Né? Então, ele tem uma importância muito grande, né, hoje, porque é difícil hoje o técnico visitar o produtor todo mês, né, passar com ele 4 horas. Então, o Senar está propiciando isso ao produtor 0800. Né? É uma coisa que a gente pode voltar a conversar também de AgroSenar aqui a respeito de, por exemplo, acompanhar um produtor que quer abrir uma agroindústria. Esses 2 anos acho que seria o suficiente para eles estar completamente preparados. Né? A gente tem uma tag agroindústria também, que é uma tag específica, né, para quem trabalha dentro da agroindústria. Então, esse técnico vai acompanhar também 2 anos essa agroindústria, fazer com que ela fique legal, né? Faça todos os processos para se legalizar. Maravilha. E aí, Donei, só uma pergunta aí, como essa atuação do Senar se conecta com a Diagro? Como é que foi esse interesse de haver essa parceria? Pois é, há muitas coisas que acontecem dentro do Estado, um órgão às vezes não tem conhecimento da ação do outro. Eu acho que a gente recentemente conseguiu se aproximar muito de outros órgãos e perceber que em conjunto a gente consegue avançar muito mais. Antigamente, por exemplo, a gente recebia uma demanda de eu quero abrir uma agroindústria de farinha. O que a Diagro precisa fazer? Ela precisa receber um projeto e aprovar esse projeto e depois acompanhar. A pessoa não tem o projeto. A pessoa ela já trabalha na área, mas ela não tem uma planta. Então, assim, o que a gente antigamente era feito? Olha, infelizmente a gente não trabalha com planta, a gente não elabora a planta. E aí a pessoa ia embora para casa. Hoje a gente pega a pessoa e fala assim, olha, a gente não trabalha com planta, mas a gente tem um órgão aqui, que parceiro nosso, que ele pode ajudar. É a mesma coisa do controle de pragas. Eu não sei como fazer o controle de pragas aqui da nossa empresa, não consigo contratar uma empresa para fazer. É oneroso também. Antigamente falava assim, olha, infelizmente a única opção que você tem é contratar uma empresa. Se você não consegue, infelizmente a gente não pode ajudar. Hoje em dia, com a parceria do Senar, por exemplo, a gente pode dizer, olha, eu não posso resolver o seu problema agora, mas eu tenho como lhe direcionar para um parceiro que pode resolver, que é isso que a gente está fazendo agora. Então, surgiu justamente dessa necessidade de o limite de um órgão, né, no órgão, no caso da Diagro, ele esbarrar, ele tem um limite de atuação, mas que um outro órgão pode assumir, pode atuar a partir dali. Então, esse GT Agroindústria é muito importante, porque ele envolve órgão, por exemplo, tem o órgão que elabora a planta, tem o RURAP que faz o acompanhamento prévio e depois ele vai fazer, o RURAP ele faz o serviço de responsável técnico do estabelecimento quando é produtor rural. O SEBRAE, ele participa de toda essa elaboração prévia, elaboração de rótulos, manuais, etc. A SDR é que gerencia tudo, então assim, cada órgão tem a sua função lá dentro e a gente está sempre agregando mais parceiros. Eu acho que a partir de agora o Senar vai ser um parceiro recorrente nosso. Inclusive eu falei lá com o GT, né, para o Senar fazer parte, né? O Senar não estava fazendo parte dele. Exatamente. A gente tem que ver se a gente consegue fazer essa parceria ser contínua a partir de agora, né? E essa parceria com a Diagro também já está acontecendo assim, meio informal, né? Porque como eu falei, como a gente está com os técnicos nossos em campo, por exemplo, nessa questão da doença da mandioca, muitos dos casos foram nossos técnicos que comunicaram a Diagro. Né? Então tem essa importância, né? Então, na questão também dos animais na época da vacinação, então como a gente tem também nessa atividade de bovinocultura, então eles estão lá orientando os produtores do período, né, da vacinação. Então, de qualquer forma, a gente está ali, né, só precisa estreitar mais, né, esse contato aí, mas a gente está realmente atuando, né, está dando esse apoio para a Diagro nessa questão, né, de estar ali auxiliando, recomendando o produtor na questão da prevenção. Valdinei, eu queria agradecer a tua presença, a tua colaboração com o nosso programa, porque ser convidado o programa não acontece. E eu gostaria de saber se você tem um contato para, se alguém estiver interessado, o ouvinte estiver interessado em procurar o contato do Senar. Pode procurar nossos canais, né? Tem o Senar lá, tem a Federação, tem o Senar, tem tanto no Facebook como tem no Instagram. Né? Pode colocar Senar Amapá, que aparecem lá. Certo. Tá? O Donei, obrigada pela presença. Obrigado também. Queria agradecer ao Valdinei sobre... Assim, eu acho que é muito gratificante. A gente passou voando, inclusive, aqui, né, o tempo, porque a gente já está apertado com o tempo. Porque a gente tem muito assunto para tratar e muito assunto em comum. Eu acho que essa aproximação
A partir de agora, a gente vai manter isso. A gente vai retornar aqui, que a gente tem uns assuntos aí para tratar, a gente também está entrando na área da saúde. Olha só. Então, nossos produtores... Fica o convite já, para o retorno, para você voltar para falar de outros temas. Agradecer a nossa audiência hoje. Romeu Brito, Paulo Edivan Guedes, Deusalina Rodrigues, Elane Lisboa, Joandra Vilhena, Silvio Dias, Abraão Almeida, Alejandro Santana, Ana Patrícia Cordeiro, Jean Carlos, Valnei Nunes... E ainda tem uma galera aqui, eu acho que nem vai dar tempo hoje. Elane Lisboa, Abraão Almeida, Alejandro, Jean, Luciana Barreto, Tainara Gemac, Orlândio Júnior, Felipe Firmino, Paulo Tarso Barros. Agradecendo a participação de todos e até o próximo programa. A gente se une nessa missão, tecnologia e amor pelo chão. Agro em ação, o campo vai inovar. Sementes de progresso a gente vai plantar.